salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós nos deparamos com esse maravilhoso capítulo 11 do Evangelho segundo São Mateus, que vem com grande dignidade e simplicidade nos chamar ao santo serviço do bom Deus, nos chamar à vida religiosa, à vida espiritual, nos chamar de verdade a conhecermos a bondade de Deus, não de ouvir dizer, mas de experimentar no dia a dia das nossas vidas. Esse trecho, ele sempre é usado na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, porque nos fala de alívio, de descanso, porque nos fala de repouso, de paz. Coisas que por mais que nós desejemos encontrar neste mundo, nunca haveremos de saborear plenamente distante de Deus. O que muitas pessoas não conseguem compreender é que pensar na vida, nós nos deparamos com muitas coisas, podemos dizer assim, de um modo não preciso, mas nos deparamos com muitas coisas escabrosas, que fogem da nossa capacidade, que fogem da nossa percepção, que muitas vezes nos causa medo, nos causa estranheza, que muitas vezes nós somos como que jogados ao léu, sem sabermos que direção tomar ou o que fazer da nossa vida. E de muitos modos e de muitas maneiras, muitas pessoas preferem viver a pensar na vida. Muitas pessoas preferem levar a vida sem meditar sobre ela, empurrando, como comumente a gente diz, a vida com a barriga, sem fazermos um projeto a longo prazo espiritual, sem fazermos de verdade uma construção de vida alicerçada em Deus. Eu estou como vigário judicial da Diocese de Janaúba. O bispo me nomeou desde o mês de abril, começo de abril. E qual é o papel do vigário judicial da Diocese? É aquele que vai conduzindo ali esses casos de nulidade matrimonial e tantos outros casos, mas esses casos de nulidade matrimonial, para a gente conduzir o processo e depois declarar se aquele matrimônio ali foi válido ou se foi nulo. Ontem eu fui na Cúria com Lucas, que foi dirigindo, e trouxe uma pilha de processos, assim. E hoje eu passei o dia lendo esses processos. Meu Deus, mas me deu de verdade um aperto tão grande no coração, de ver tantas famílias destruídas, de ver tantos casamentos amargurados, porque ali a gente lê o relatório das pessoas, né, pedindo a nulidade, dizendo que aquele casamento não foi válido, e ali relata a história, mas tanto sofrimento, mas tanta dificuldade, mas tanta coisa, que eu dizia assim, meu Deus do céu, como muita gente vive
uma vida tão pesada, com tantas dificuldades, com tantos problemas. E aí parei um pouquinho, fui olhar a obra do Brejo dos Mártires, voltei e continuei. Depois parei um pouquinho para pensar e preparar o Evangelho de hoje, mas impressionante que a resposta do Evangelho veio aqueles questionamentos daqueles problemas que eu passei o dia todo relatando, ou melhor, que eu passei o dia todo lendo aqueles relatos. E é impressionante, porque muitas pessoas, elas não têm consciência de que a felicidade nós começaremos a viver aqui, de um modo diminuto, ínfimo, mas que essa felicidade plena nós só conseguiremos no céu. É claro, para quem lá for, que nem todo mundo vai. Mas muitas vezes a solução aqui para as dificuldades, para os problemas, para as dores, é justamente nos aproximarmos de Deus e encontrarmos em Deus as respostas que o nosso coração tanto anseia, tanto deseja. Como é consolador a gente vê aqui o texto do Evangelho, onde nosso Senhor vai dizer assim: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Minha gente, paremos para pensar um pouco nas nossas vidas. São tantas as situações que nos cansam, que vão aos pouquinhos nos destruindo, bagunçando muitas vezes o nosso coração, e a gente só vai encontrar de verdade esse repouso através da vida de oração. Eu achei tão santo, mas tão bonito, um relato de uma que dizia assim: olha, eu só encontrei razão de viver na oração. Eu só encontrei razão de continuar a vida rezando. Quando eu rezava, o meu coração se alegrava. Aí eu pensava assim, dizia: meu Deus, essa entendeu o que é saborear a vida de oração. Essa entendeu o que é estar na presença de Deus. Porque, vejam bem, a vida de oração é para nós cristãos uma obrigação, para nos aproximarmos de Deus e saborearmos e sentirmos a sua presença em nossa vida. E aqui não é poesia, não é um discurso vazio, mas é a exortação da Mãe Igreja de 2000 anos de história. São 2000 anos que tantos e tantos arautos do Evangelho passaram dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, mais uma voz a ecoar, a levar esperança em meio às dores e às dificuldades e os problemas e os sofrimentos da vida. E vejam que o refúgio é Ele. Todos vós que estáis cansados, vinde a mim, e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. O descanso que vem em Deus. Hoje morreu uma irmã de uma grande amiga minha, de Montes Claros. Uma pessoa que eu tenho muita presteza, muito carinho, que desde que eu cheguei aqui, que trabalha com a gente. E a irmã vinha sofrendo há tantos meses, há tantos anos já, com câncer, uma menina nova de 30 e poucos anos. Ontem eu conversava, aí ela me dizia assim: olha, padre, já não está mais quase consciente, já não come desde sexta-feira. E eu no meu coração dizia assim: meu Deus, está chegando o fim. E hoje, logo cedo eu via nos status que chegou o fim. Descansou. Porque muitas vezes nós queremos as pessoas próximas
de nós, porque nós somos egoístas. Mas quando a gente ama de verdade alguém, a gente não quer ver esse alguém sofrendo, de jeito nenhum, simplesmente para estar perto de nós, não. Porque, minha gente, olha, muitas vezes as pessoas pensam que a solidão é só estar sozinho, e não é. Sozinho fisicamente, não é. Existem outras solidões que doem mais, como por exemplo, a solidão de uma doença em cima de uma cama, a solidão da velhice, e que de verdade ali burila, fortalece, robustece o coração. E é preciso que nós compreendamos que, por mais que nós gostemos de viver aqui, nós temos que tomar consciência de que a felicidade do cristão não é aqui. É por isso que, ao rezarmos, nós nos transportamos no tempo e no espaço, e nos colocamos no céu e na eternidade diante de Deus, para conseguirmos enfrentar as dificuldades e a dureza que a vida nos impõe. Existe uma música da MPB, se não me recordo, essa música foi cantada por Roberto Carlos há muitos anos atrás, que diz assim: é preciso saber viver, mas o saber viver para o cristão é viver acompanhado em Deus, é viver na proximidade de Deus, é viver e caminhar todos os dias na companhia de Deus. E não adianta a gente desdenhar ou se afastar, ou querer caminhar sozinhos, porque vai chegar um determinado momento que nós haveremos de nos aproximar de Deus. E é interessante porque Santo Agostinho ele vai dizer assim: ou o homem se aproxima de Deus pelo amor, ou ele vai pela dor. Por isso que é preciso que nós nos aproximemos de Deus, porque amamos a Deus e compreendemos que nele nós repousamos. E vejam que nosso Senhor continua assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vejam que ele também caminhou sozinho. Muitas vezes a gente vivendo a vida que Deus nos deu, nós olhamos muitas vezes ao redor tanta gente e ninguém pensa como a gente. E muitas vezes nós nos vemos numa empreitada sozinhos. Imagino eu, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele coração tão ingênuo, tão inocente, tão sublime, tão grandioso, tão profundo, deve ter vivido sim essa solidão humana de muitas vezes encontrar tão poucas pessoas que comungassem o mesmo pensamento de eternidade que ele. Por isso que tanto rezou, para estar com o Pai, para conseguir carregar o peso da mediocridade humana sobre os seus ombros, chegando ao ponto, ao cume, como nós sabemos, a morte de cruz. Um amor ali apaixonado, não é redundância, mas é uma ênfase, o amor apaixonado de um Deus que enxergava no homem aquilo que o próprio homem era incapaz de enxergar, ou seja, que só serão felizes em Deus. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, interpretemos
a nossa vida de oração como um bálsamo para a nossa alma. Interpretemos a nossa vida de oração como uma necessidade de caminharmos em Deus, para que quando chegue o derradeiro momento do nosso viver, nós possamos de verdade nos aproximarmos de Deus, não como um estranho, mas como um amigo que depois de tanto tempo abraça calorosamente o amigo. Veja, por isso que nosso Senhor, Ele vai dizer o quê? Não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque simplesmente eu me dei a conhecer. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos pedir a Deus que nos ajude a empreender a nossa vida segundo a vontade dEle, para que caminhando santamente aqui na terra, nós possamos dignamente um dia alcançarmos o céu.